Ótimo. Haribo. Agora, como que eu paro de compartilhar? Gente, eu não sei. Close voice. Pronto. Agora sim, estão me vendo, certo? Então, vamos começar? A gente sempre começa com os mantras, porque esse conhecimento ele é transmitido através da cadeia de sucessão discipular, de mestre para discípulo, no Bhagavad Gita. Krishna deixa isso bem claro, que o conhecimento do Bhagavad Gita, ele se transmite através do Abnaya. Abnaya quer dizer o cordão umbilical, ou seja, que ele vem direto da fonte e ele é transmitido diretamente da Suprema Personalidade de Deus através dos mestres espirituais sucessivos. Então, ele vai falar no Bhagavad Gita, ele transmitiu esse conhecimento muitos milhares de anos atrás para o Deus do Sol, ele transmitiu para seu filho e assim sucessivamente. E nessa cadeia de sucessão discipular, a gente está aqui, eu recebi esse conhecimento do meu mestre espiritual, que por sua vez recebeu esse conhecimento do seu mestre espiritual. E agora estamos aqui compartilhando para que a gente possa se beneficiar desta sabedoria profunda. Então, antes de começar, nós reverenciamos essa cadeia de sucessão discipular, reverenciamos nossos mestres espirituais. Então, para isso, a gente vai cantar os mantras. Quem quiser souber os mantras pode pronunciar também. Quem não souber, pode simplesmente, em uma atitude de oração, pode também acompanhar e escutar. Então, vamos lá. Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Om Ajnanantimirandasyan Jnananjanan Shalakaya Chaksurun Militan Jnetasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda, Panchakaupatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya cha, Krishna Bhakti Praji Devi Satyavaitai Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Sri Guru Deva Patita Pavana ki Jai, Sri Bhakti Chandan Shanto Maharaj ki Jai, Sri Bhakti Vibhuta Buddhayan Maharaj ki Jai, Sri Prabhupada Bhakti Vedanta Swami ki Jai, Sri Guru Param Param ki Jai. Haribo. Então, tendo cantado os nossos mantras, a gente pode começar. Então, só para. Eu não vou repetir toda a introdução do Bhagavad Gita, porque já está nos vídeos. Mas para a gente se contextualizar um pouquinho, né, para quem está chegando pela primeira vez. Então, o Bhagavad Gita, ele é uma conversa que aconteceu 5.000 anos atrás. Ô, Roseni, você poderia dar uma pequena introdução? Eu Se não, anima? eu tenho vergonha, não faz isso comigo, não. Tá bom. Eu, Então tá bom. Então, mas eu converso. Depois que eu me tiver mais assim com elas, aí eu converso. não, Tá bom? Tenho tá vergonha. bom. Ah, fiquei até vermelha agora. Não, é o reflexo da camisa só. É verdade. Não é nada, não. Então tá bom, mas se prepara. Das próximas Tá bom. você fala. Falo sim, Então, pode deixar. beleza.
Então, esse conhecimento é um conhecimento milenar. Os Vedas, eles são escrituras muito antigas. Se diz, na verdade, que elas existem desde o início do universo e, de fato, existem desde antes da criação, porque elas fazem parte do som transcendental da Suprema Personalidade de Deus, que de tempos em tempos restabelece a criação material. Mas a criação completa, ela não é apenas a criação do mundo material, ou o que nós chamamos mundo material, sino que é toda uma criação além deste mundo material muito grande. E os Vedas descrevem todo o que existe, não apenas neste universo, sino em muitos outros universos, e também nesse plano eterno, que não tem nada a ver com as energias materiais. Agora, esse conhecimento acerca de quem criou o mundo material, de quem somos nós, de quem que é a alma, esse conhecimento é um conhecimento transcendental, que ele existe eternamente e é transmitido para nós através dos Vedas e mais especificamente através do Bhagavad Gita e através do Srimad Bhagavatam. Os Vedas são muito grandes, são bem grandes. Aí vocês na aula introdutória, lá no YouTube, vão poder ver um pouquinho sobre quais que são os Vedas e tudo mais. Então, no Bhagavad Gita, há uma conversa que acontece entre Krishna. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, que de tempos em tempos se manifesta na criação material em diversas formas. E acontece que, por volta de 5.000 anos atrás, existem registros históricos que mostram que ele veio nesse planeta Terra e realizou certas atividades. E uma dessas atividades foi que ele era companheiro sempre dos seus devotos, 5 irmãos, os Pandavas, chamados os Pandavas, e aconteceu uma grande guerra, na qual o principal dos Pandavas, Arjuna, que era amigo íntimo de Krishna, e que na verdade era uma encarnação eh, de uma parte de Krishna, por assim dizer, ele tem que lutar numa grande guerra fratricida e Krishna havia aceitado o papel de seu cocheiro, de ser quem dirigia a quadriga. Então ele aceitou esse papel e aí ele no momento de começar a guerra, estão os dois sentados na quadriga, e naquele momento Arjuna fica muito confuso, porque ele viu que ele ia ter que se enfrentar contra seus próprios amigos e familiares, e isso deixou ele muito abatido. Então ele queria desistir da luta. E aí começa essa conversa do Bhagavad Gita. Ô, Haribo, a Betty entrou também. A Betty fala espanhol, então, se não entendes algo, Betty, me perguntas. Claro que sí. Haribo. Hari, Então, essa conversa a gente começou nos vídeos anteriores, para quem está chegando pela primeira vez, temos o capítulo 1. No primeiro capítulo, é onde se contextualiza quem está no campo de batalha, o que que está acontecendo e quando começa a lamentação de Arjuna. Quando Arjuna começa, pede para Krishna colocar o seu carro no meio dos dois exércitos e começa a falar: Eu não vou lutar. Eu não posso lutar contra seres que são superiores a mim, eu não posso lutar contra pessoas que, mesmo que eles estejam do lado da injustiça, mesmo que eles estejam atuando de forma cobiçosa, eu não posso lutar contra eles. E aí ele dá uma série de argumentos de por que ele não pode lutar. Eu não vou enumerar aqui os argumentos, porque senão perde a graça vocês assistirem no vídeo, né? Então, mas vocês vão assistir e aí é bom que vocês vão saber quais são esses argumentos e vão poder acompanhar na sua leitura. Aí, finalmente, Arjuna fica tão abalado, ele fala: Eu não vou lutar. E aí ele solta seu arco Gandiva. Arjuna é um guerreiro experientíssimo. Ele é treinado desde criança para ser guerreiro. Ele não tem medo de lutar, mas ele está abalado por ter que lutar contra pessoas que ele ama muito, mesmo que ele esteja do lado certo, mesmo que ele esteja lutando do lado da justiça e para restabelecer a justiça. Então, quando ele se sente tão abalado que compreende que ele não tem como saber o que ele deve fazer, ele está confuso a respeito de qual é o seu dever. Nesse momento,
ele fala para Krishna: eu não sei mais qual é o meu dever. Eu estou muito confuso. Então, me instrua, por favor. Então, essa é a alma condicionada, como todos nós, naquele momento em que a gente está perplexo perante um monte de deveres, a gente tem que cumprir com isso, com aquilo, mas a gente não sabe mais, não se encontra mais em nada dessas obrigações. E a gente não sabe mais o que é realmente o melhor, porque a gente tem muitos deveres a cumprir. E a gente às vezes fica confuso acerca de o que é o mais importante. O que eu devo fazer primeiro? O que vai me conectar realmente? O que vai satisfazer realmente o meu ser? Então, ele ficou nessa confusão tão grande. O que vai satisfazer o meu ser vai ser lutar contra os meus parentes. O que vai satisfazer o meu ser vai ser desistir da batalha. O que vai satisfazer o meu ser? Então, aí é quando Krishna começa a responder. E esse é o capítulo 2 do Bhagavad Gita, que é o capítulo no qual a gente está agora. Então, começa o capítulo 2. Krishna começa a falar para Arjuna: olha, você está falando muito bonito, palavras muito eruditas, mas você está se lamentando por aquilo que não é digno de se lamentar. Você está se lamentando pelo corpo. E o corpo e a alma são duas coisas bem diferentes. Então, aí eu vou fazer um pequeno resumo. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar o quadro branco. Vocês estão vendo aqui? Sim, Agora. Sim. Bom, sim. gente, eu só não sei se eu vou conseguir escrever, porque eu não sei como se escreve. Aham. Texto. Então, aí Krishna, ele estabelece as características da alma, que são diferentes das características do corpo. Então, vamos ver como que eu vou colocar aqui. Aqui são as características da alma. E aqui vamos colocar aqui as características do corpo. É muito interessante essa parte, que no Bhagavad Gita é basicamente um dos pouquíssimos livros que vocês vão encontrar que descreve realmente o que é a alma, o que é o ser. Se vocês procuram no dicionário, vocês vão encontrar até mesmo muitos ensinamentos teológicos falam que a alma é a parte espiritual do ser humano. Então, aí já começa a ter uma confusão, porque aí já parece que a alma fosse apenas um componente do ser, mas a alma, ela é o ser em si. Então, vou escrever aqui para que vocês possam ir lembrando o ser em si. O que isso quer dizer? Que a alma é o ser em si. Me desculpem se eu escrevo com uma ortografia, mas o meu espanhol me confunde com o meu português, tá bom? Então, o que é o ser em si? Isso quer dizer que a alma é quem nós somos. É essa pessoa que eu realmente sou, diferente do corpo. Então, o corpo, ele é descrito, vamos ver se eu consigo escrever aqui, ele é descrito como uma vestimenta do ser. Vestimenta do ser, certo? Então, o corpo é descrito como uma vestimenta do ser. No capítulo 2 do Bhagavad Gita se fala que, assim como a gente às vezes usa uma roupa e depois, quando essa roupa está velha ou quando a gente não usa mais, a gente tira aquela roupa, ou a gente usa um dia uma roupa, depois à noite tira aquela roupa e coloca uma outra roupa. O corpo é exatamente isso. A gente viu isso no Bhagavad Gita, no capítulo 2. Eu estou só fazendo um lembrete para que seja mais fácil da gente se integrar aqui no capítulo 2 para quem está chegando e também para quem já assistiu, é bom a gente lembrar. Então, o corpo é apenas uma vestimenta, simplesmente uma vestimenta do ser, e o ser é a alma. Então, a alma, quando se fala da alma, ela é uma
partícula de consciência. Deixa como que eu faço para ampliar este quadro. Pronto. A alma é a partícula de consciência. Então, esse tema é bem interessante, que quando a gente fala acerca da consciência, na, na ciência moderna, se fala acerca da consciência como produto da atividade química e elétrica que há no cérebro. Mas a consciência, se é, o ser consciente é o ser que está experimentando tudo. Se a gente fechar os olhos, tem alguém que está aí dentro do qual eu sou plenamente consciente que eu existo. Porque eu sou consciente de mim mesma. Eu sou consciente do meu ser. Essa partícula de consciência, na ciência moderna, ela é chamada o duro ou o difícil problema da consciência, porque não há como explicar a consciência desde a perspectiva materialista. A perspectiva materialista quer dizer a perspectiva que supõe que a energia material, aquilo que é externo, que eu posso tocar, ver, é a energia absoluta, é, a energia, é o que existe. E elimina a energia da consciência. A consciência é diferente da matéria. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Se vocês, hoje à noite ou amanhã, em qualquer momento que vocês tenham, podem ir a um lugar bem tranquilo, onde vocês tenham talvez um jardinzinho ou uma arvorezinha que vocês possam estar tranquilas e sentar em meditação. Vocês sentem aí, simplesmente fechem os olhos e percebam a sua consciência, o seu próprio ser, como vocês são conscientes. O eu existo. Esse eu existo é a consciência. Esse eu existo é o ser. Só que o corpo, ele é uma vestimenta dessa consciência e ele está composto por um aspecto grosseiro, então composto por composto por aspecto grosseiro. Esse Aspecto aspecto grosso, pode falar? ¿qué significa la palabra cruzeiro? ¿Cómo fue? Aspecto. Burdo, Ah, ok. burdo, aspecto mais concreto, por assim dizer. Que Ujú. es el aspecto que nosotros podemos tocar, ver, oler, o aspecto composto pelos 5 elementos. Elementos que são água, terra, ar, fogo e éter. Esse é o corpo grosseiro. O corpo grosseiro é esse corpo de carne, ossos, a Ujú. carne, os ossos, está todo composto. O nosso corpo, mesmo que a gente pense, mas isto é carne, tendões, sangue. E aonde que tem terra aí, né? A água a gente até identifica, né? Mas aonde tem terra? Aonde tem fogo aqui? Mas sim, esses são os 5 elementos, 5 energias fundamentais da criação material. Assim como a gente, por exemplo, planta uma semente de maçã na terra. E ela se alimenta do quê? De terra, daqueles componentes que estão na terra. E ela cresce e ela adquire os componentes da terra, do sol, da água, do ar. Então, ela é basicamente composta desses elementos. A gente se alimenta com essa maçã, ou com verdura, ou o que for, é tudo feito desses elementos. A gente se alimenta e esses elementos vão ser digeridos no nosso corpo e vão se transformar em tecidos. Esses tecidos são tecidos compostos desses elementos. Mas o corpo, ele também tem um aspecto sutil. Está composto por a mente, inteligência e falso ego. Então, esses são os 3 aspectos do corpo sutil. Então,
o corpo sutil, deixa eu ver se eu consigo só De pintar la aqui. pantalla. Pode falar. No se logra ver en la pantalla lo que Lá, escribí. a ver, e agora? Ah, sí, ahora sí. Excelente. Obrigada. Ai, gente. Então, e o aspecto sutil, a mente, a inteligência e o falso ego. Então, segundo os Vedas, a mente, ela é um elemento material. Só que ela é feita de um tipo de energia muito mais sutil. Mas a mente, ela parece com a consciência. A mente é composta pelos nossos pensamentos, tudo aquilo que nós pensamos, a forma como nós nos auto-identificamos, esse é o falso ego, e o raciocínio que nós fazemos. Essa é a inteligência, a capacidade de discernir, de compreender. A capacidade de compreensão é a inteligência. Esses três aspectos compõem o corpo sutil. E o corpo sutil, ele é muito importante porque ele permanece com a gente. O corpo grosseiro, a gente muda. E o corpo sutil, ele vai mudar de uma forma mais sutil. A gente vai mudando o nosso pensamento ao longo da vida. Mas o corpo sutil é mais importante que o corpo grosseiro, na medida em que o corpo sutil ele é o que forma o corpo grosseiro, de acordo com a mentalidade que nós temos no momento da morte. Isso a gente vai ver ainda no Bhagavad Gita, se forma o nosso corpo grosseiro. Então, o nosso corpo grosseiro, ele é um reflexo dessa mentalidade. Não sei se vocês alguma vez viram, tem uma ciência que se você vê as características físicas de uma pessoa, você consegue identificar a personalidade. Então, o tipo de olhos, se é maior a parte de cima, então a pessoa é mais racional. Se esta parte de baixo é maior, vocês podem ver uma pessoa, por exemplo, com lábios mais grossos, costuma ser uma pessoa mais comunicativa, que tem mais facilidade para se comunicar. Ou uma pessoa com o queixo mais grosso, normalmente é uma pessoa muito intuitiva. Tem uma ciência completa acerca de como identificar a personalidade de alguém a partir do seu aspecto físico. Então, isso por quê? Porque o aspecto físico reflete a mente. Então, voltando aqui para a alma, enquanto ela está na situação material, ela está coberta pelos corpos grosseiro e sutil, com os quais se identifica falsamente. E esse aqui que é o BO, esse daqui que é o problema, que a gente está falsamente identificado com o corpo. Então, o que isso quer dizer? Se vocês tiverem qualquer pergunta em qualquer momento, por favor, fiquem à vontade. Tem aí embaixo, tem reações, tem um coraçãozinho, é só levantar a mãozinha, tipo, levantar a mão. Aí aparece para mim uma mãozinha e aí eu consigo saber que vocês querem falar, ou simplesmente liga o microfone e fala. Nem precisa levantar a mãozinha. Quem quiser falar, é só falar. Pode falar, Lilian. Uma dúvida. Uhum. A mente é o cérebro? Então, muito boa pergunta. O cérebro, se você for perguntar na cultura ocidental, na ciência moderna, se confunde a mente com o cérebro. Por quê? Porque todos os nossos principais sentidos, as nossas principais portas para receber informação estão na cabeça. Então, a gente recebe informação pelos olhos, pelos ouvidos, as narinas, pela boca, e os principais órgãos dos sentidos estão todos na cabeça. Então, parece que o cérebro fosse tão fundamental. Agora, fizeram um teste, por exemplo, quando Einstein morreu, eles tentaram analisar o cérebro de um gênio. Aí eles pegaram o cérebro dele, fatiaram em pedacinhos bem fininhos, tentaram encontrar o que que havia de diferente nele e não conseguiram encontrar nada de diferente. Era exatamente igual que qualquer outro cérebro de qualquer pessoa.
e não conseguem, então, identificar o que é isso, certo? E o que acontece? Que, segundo os Vedas, o cérebro, ele é mais um receptor. Ele é mais, é como se fosse a TV. A TV, a gente, através da TV ou através de um rádio, a gente consegue sintonizar um canal. Então, a gente sintoniza uma frequência específica. E o cérebro faz esse papel de sintonizar uma frequência específica, de pensamentos, de emoções, mas ele faz o papel de sintonizar. Ele é um aparelho que tem uma função específica de receber, tipo como através desses impulsos que chegam pelos sentidos, tudo. Então, ele tem uma função de transmitir esses impulsos, mas quando a gente assiste TV, a gente assiste um jogo de futebol na TV, parece que o jogo estivesse acontecendo dentro da TV. Então, a gente pode dizer, eu estou assistindo o jogo na TV, o jogo está passando na TV, o futebol, mas é apenas uma aparência. Na verdade, o jogo está acontecendo em um outro lugar e através de um aparelho receptor, que é uma câmera, e de um aparelho transmissor. Então, essa visão é transmitida e eu posso receber essa visão através do televisor, né, ou do celular, ou do que for. E essa é a função do cérebro. Então, parece que o cérebro fosse a mente. É muito difícil se você não tem conhecimento, você mostra alguém que nunca viu uma TV na vida, vai pensar que o jogo está acontecendo, o jogo de futebol está acontecendo dentro da TV. Então, mas isso é apenas uma aparência, mas é muito difícil de a gente não saber, da gente saber que não é na TV, a não ser que você tenha um outro conhecimento. E esse conhecimento é o que o conhecimento védico te fala. A ciência da Ayurveda, por exemplo, ele explica como se formam os tecidos do cérebro. E esses tecidos, eles respondem a certa mentalidade também. E eles estão conectados com essa mentalidade, mas eles são perecíveis. Eles não compõem a consciência. E também não compõem a mente. A mente existe independente do cérebro. E existem a respeito disso até mesmo alguns experimentos. Tem um cientista inglês que chama Rupert Sheldrake, que ele fez alguns experimentos muito interessantes para demonstrar precisamente que a mente não está dentro do cérebro, que cientificamente por muitos anos tem se pensado que a mente é como, ou que o cérebro é como um receptáculo que está aí dentro do cérebro, percebendo tudo. E aí, de acordo com esses experimentos, ele mostra como se a mente estivesse dentro do cérebro, teria certas coisas que não poderiam existir, como a telepatia, como certas comunicações que existem extracorporais. Haribo, tia. Hola, tia Morelia. Bem-vinda. Hola, Haribo. También si no entiende algo, tenemos dos personas que hablan español. Entonces, si hay algo que no entienden, es solo preguntar. listo. Então, Haribo. Fica mais ou menos clara a ideia da diferença entre cérebro e mente? Sim, eu achava que a mente fosse o cérebro, então eu entendi que não. E a mente também não é a alma. A mente é um. Exatamente. Tá. A mente Nossa. Exatamente. A mente também não é a alma. A alma é essa partícula de consciência que está observando, que ela percebe tudo. Então, a mente, ela é ela é ainda uma energia material. E ela é como um reflexo, ela parece muito com a consciência, porque ela é como se fosse um vidro transparente através do qual passa uma luz. Essa luz seria a consciência. Então, às vezes, eu vejo aquele vidro e eu posso pensar, esse vidro é a luz. Eu vejo a lâmpada, né, que está aqui no meu quarto, e aí eu vejo, a luz é a lâmpada. Mas, na verdade, não, é um vidro e esse vidro é transparente, então ele permite que a luz passe.
A mente é exatamente assim. A mente é como um vidro, como se fosse um filtro, através do qual a luz da consciência passa e ilumina a minha experiência. O fato de eu estar Entendi. experimentando o mundo. Quem experimenta o mundo é a consciência, que é o ser. E a mente, ela é um filtro. Então, se eu colocar aqui um filtro, um papel vermelho, transparente, esse quarto vai parecer tudo vermelho. Não quer dizer que a luz seja vermelha, ou azul, ou amarela. Simplesmente significa que eu tenho um filtro. Então, a mente é esse filtro através do qual nós percebemos o mundo. Então, por isso se confunde com o ser, porque ela é translúcida, ela permite que a luz do ser, que a gente experimente o mundo através desse vidro, por assim dizer, e percebemos o mundo através desse filtro, mas ela não é o ser. O ser em si, ele é aquela luz branca, por assim dizer. Ao invés de ser aquela luz colorida, tudo é aquela luz completamente branca, transparente. E que ela percebe o mundo de uma forma completamente transparente e sem contaminação das energias materiais. Mas a mente, ela está contaminada com as energias materiais. Ela é um filtro colorido. Eu sei Entendi. que é um assunto bem complexo. É, muito obrigada pela explicação, porque assim, é a primeira vez que eu escuto uma explicação tão perfeita mesmo, de dar detalhes, porque realmente é complexo. Então, muito É. obrigada. Esse é o conhecimento védico, por isso que o conhecimento védico é tão importante, porque nós atualmente estamos muito confusos devido a essa identificação com o corpo. Então, por isso que no Bhagavad Gita, logo no capítulo 2 se estabelece essa diferença entre corpo e alma. É o primeiro, é a base. Compreender o que que é o corpo e o que que é a alma. Então, o corpo está composto corpo grosseiro, corpo sutil, e a alma, quando ela está na condição material, eu vou até escrever aqui, é, quando está na condição, é, ou em contato com a energia material, melhor, em contato com a energia material. Quando a alma está em contato com a energia material, parece que ela está coberta por esses dois corpos e ela se identifica falsamente. Então, esse que é o problema, que nós estamos identificados com o nosso corpo e com a nossa mente. Então, nós estamos longe do nosso ser. O corpo e a mente, eles estão em relação com a energia material, que no Bhagavad Gita, lá para o capítulo 13, 14, a gente vai compreender um pouco mais acerca de os componentes da energia material. Mas eles se chamam sattva, tamas e rajas. São três tipos de energias que compõem a energia material, mas a gente não vai se complicar com isso agora, porque isso a gente vai ver bem mais para frente. Mas a gente, quando essas energias fazem que a gente se identifique de uma forma. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou engenheiro, eu sou barrendeiro, eu sou dançarino, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas nada disso tem a ver exatamente com o ser. O ser tem os seus gostos, sim, tem as suas características, tem as suas preferências, mas essas preferências não são as preferências desse corpo em particular. Então, autorrealização significa eu conseguir encontrar quem eu sou, quais são as características do meu ser. E esse ser, enquanto esteja em contato com a energia material, vai adquirir corpos, um depois do outro, sucessivamente. Então, nesse momento, eu tenho esse corpo de mulher, nasci na Colômbia, numa família específica, numa condição econômica específica, e eu me identifico com isso, né? Sou baixinha, sou de cabelo cacheado, né? E eu me identifico com isso. Eu me identifico com uma posição social específica, com um papel social específico. Só que, na verdade, nada disso tem a ver com nós. Tanto é que no momento em que eu deixar esse corpo, eu vou adquirir um outro corpo. E eu posso nascer como homem, posso nascer como animal,
posso nascer em uma condição social completamente diferente, vivendo uma história completamente diferente, mas continuo sendo eu. E o que que significa que eu continuo sendo eu? Que aquele ser que percebe, essa partícula de consciência continua sendo a mesma. Então, aí vamos com outra das características da alma, que se estabelece no Bhagavad Gita, nos versos iniciais do capítulo 2 que a gente já viu, que a gente está agora só lembrando. Uma característica é que a alma ela é eterna. Em contraste com isso, o corpo material, vocês acham que ele é quê? Passageiro. Passageiro. Uhum. Todos nós sabemos disso, ele é temporário, 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 passageiro. Ele, agora vocês veem esse corpo, mas todos vocês sabem que daqui a uns anos não vai existir mais este corpo. Porém, o ser vai continuar existindo. Então, essas são diferenças muito importantes entre corpo e alma. O ser, ele continua existindo. E outra característica dada no Bhagavad Gita é que ela é sempre a mesma. Ela é sempre a mesma. O que isso quer dizer? Enquanto que o corpo, a gente vai mudando de corpo constantemente. Se diz que no Bhagavad Gita se fala que o corpo que a gente tinha quando criança, e isso a gente pode perceber, né, no nosso dia a dia, o corpo que eu tenho agora é completamente diferente do corpo que eu tinha quando era criança. Concordam ou não concordam com isso? Sim. Claro. Exatamente, claro. É completamente diferente. O corpo que eu tenho agora é completamente diferente do corpo que eu vou ter daqui a 40 anos. Se ainda tiver um corpo, vai ser diferente. Completamente diferente. As células do nosso corpo estão constantemente num processo de regeneração. Segundo a ciência moderna, depois de 7 anos, o nosso corpo já não é mais o mesmo corpo. As células já foram completamente regeneradas. Olha que interessante. Segundo a ciência médica do Ayurveda, a ciência médica védica, o nosso corpo está também nesse processo constante de regeneração. E por isso que a gente pode, às vezes, ter um tecido doente e depois pode ter um tecido saudável, ou vice-versa, um tecido saudável, ele se regenera, se perde e se estabelece um novo tecido doente e assim. Por quê? Porque o corpo está constantemente em câmbio, em mudança. Mas a alma não. A alma, ela é sempre a mesma. E aí vem uma característica também muito importante, mencionada no Bhagavad Gita, ela é sempre a mesma. E uma vez que existe, nunca cessa, não sei como se escreve, eu vou deixar melhor, para de existir, para depois não ficar gravado um erro ortográfico muito grande. Então, a gente se limita, né? Cessa de existir. Então, uma vez que a alma existe, nunca deixa de existir, nunca para de existir. Quer dizer, eu existo agora e nunca mais vou deixar de existir. É diferente do corpo. O corpo é temporário, então quer dizer que o corpo, sim, ele cessa de existir. E aí vem um ponto muito interessante também que fala no capítulo 2 que a gente viu nas aulas anteriores, é que aquilo que existe sempre é real. Vou escrever aqui diferente. Vou escrever, ela é a realidade. Por quê? Como fala no Bhagavad Gita, aquilo que existe sempre é a realidade. Isso é um aspecto muito interessante. Por quê? A, uma das primeiras coisas que a gente se pergunta, né? Em qualquer filosofia, qualquer filósofo, a gente fala dos filósofos, Aristóteles, Platão, o que eles estavam pesquisando? Qual é a natureza da realidade?
o que que é real? O que que eu posso chamar de real? Então, a conclusão moderna, materialista, é que aquilo que é real é o mundo material, é a energia material. E que o ser, ele é passageiro. Então, que a gente é como se fôssemos passageiros de um mundo que existe constantemente, independentemente de mim, independentemente do ser. A visão védica é completamente diferente. O ser é o primordial, o ser existe sempre e o mundo é temporário. E por ser temporário, em certo sentido, pode-se dizer que é ilusório. Ilusório é uma palavra com a qual a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem certas filosofias que falam, não, o mundo é ilusório, tudo é uma ilusão. Mas isso não é bem assim. A gente sabe que o mundo não é ilusório no sentido dele ser tudo falso, de, é tudo criação da minha mente, então por isso é falso. Não. Isso existe. Eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me ouvindo. A gente está interagindo. Eu estou aqui na frente desse computador e isso não é falso, isso existe. Mas é ilusório apenas no sentido dele ser temporária. Então, se fala que este mundo é como quando a gente está sonhando. Então, pensa que a gente está sonhando que um tigre está perseguindo nós. E a gente está muito agitado no sonho. E isso gera com que a gente se movimente, com que a gente sofra, que a gente está suando enquanto estamos deitados na cama. Mas, na verdade, nós estamos deitados na cama, mas no sonho eu estou sendo perseguido por um tigre. Então, quando alguém me acorda, me vê nesse sofrimento e fala: acorda, acorda, você está tendo um pesadelo. Então, imediatamente eu acordo, nossa, mas enquanto eu estava dentro do sonho, aquilo parecia tão real, eu estava sinceramente sofrendo tanto, eu estava sinceramente sentindo aquilo que estava acontecendo no sonho. Mas quando você acorda, você pensa, nossa, ufa, que bom que foi um sonho, né? Quer dizer, não foi real, mas foi enquanto eu estava vivenciando aquela experiência. Então, da mesma forma, este mundo é como aquele sonho, só que é um sonho criado pela Suprema Personalidade de Deus. Quer dizer, ele é muito mais potente do que a gente possa imaginar, tanto que esse sonho parece muito real, e ele é muito real. Mas é questão da gente acordar. Então, por isso que a filosofia védica e o Bhagavad Gita, eles estão destinados, ou eles têm o objetivo de nos acordar, de falar, ei, para de sofrer, tudo aquilo que te está causando sofrimento não tem nada a ver com você. Você não é esse corpo, você não é esses afazeres, você não é esse sofrimento, você não tem esse peso que você acha que tem. Você é um ser transcendental. Então, aqui vai outra característica da alma: transcendental. O que quer dizer que a alma é transcendental? Que na verdade ela nunca é tocada pela energia material, que na verdade ela não tem nada a ver com a energia material. Então, esses problemas que a gente tem nesse mundo material, a gente, claro, tem que resolver, tem que tudo, mas na verdade esses problemas não tocam no ser. Quando a gente morre, esses problemas ficam para trás. Então, eu já não tenho mais aquela preocupação com os meus filhos, com o meu trabalho. Claro, a gente sabe que a gente fica tão preocupado por isso que a gente fica ainda apegado e por isso que tem que nascer de novo. Mas a realidade é que nós não temos nada a ver com isso. É como quando a gente está fazendo um papel numa peça de teatro. Então, a morte é como se fosse aquele telão de fundo. Então, enquanto estamos no cenário, no palco, a gente faz um papel. E a morte é como se a gente passasse para o lado de trás daquele telão de fundo. E a gente não é mais aquele ser que está cumprindo aquele papel, né, naquela peça de teatro. A gente está além.
E a alma, ela é sempre transcendental, porque, na verdade, ela não tem nada a ver com toda essa circunstância material, mas ela experimenta. Ela é quem está experimentando e vivenciando aquilo e observando aquilo. Enquanto que o mundo material, ele é dominado pelas três gunas: sattva, rajas e tamas. Como eu falei, isso a gente vai ver mais para frente, lá nos capítulo 14 do Bhagavad Gita. Então, não vou me deter muito aqui, mas esse é um tema muito importante para a gente entender como que funciona a energia material. Ela está dominada por três tipos de energias. E esses três tipos de energias têm certa influência, mas a alma em si, ela não tem a ver com essas energias, certo? Até aqui está tudo tranquilo? Dá para entender? Sim, estou bem reflexiva sobre tudo. Alguém tem alguma pergunta? Dário, fiquem à vontade. Podemos continuar, então? Se estiver muita coisa, a gente dá uma respirada, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, mas acontece que a alma ela está sempre presa no mundo material, da energia material? Não, afortunadamente não. E a ideia é que a gente está aqui, mas a gente quer se libertar, por isso que a gente não quer mais ter essa visão material, que é, na verdade, a causa do nosso sofrimento, toda essa identificação. Nós somos transcendentais, somos eternos, somos as características da alma também, que ela é plena de conhecimento e ela é sempre bem-aventurada. Isso, mas existem dois tipos de almas. Então, vou escrever aqui dois tipos de almas. As almas liberadas, chamadas muktadivas em sânscrito, e as condicionadas, chamadas badadivas, certo? Eu acho que bada é com duas Ds. Diva significa alma, é a palavra sânscrita para alma. Então, existem dois tipos de almas, as almas liberadas e as almas condicionadas. As almas liberadas são aquelas almas que elas não são mais presas dessa falsa identificação com a energia material, com o corpo material. E essa é a meta, é onde nós queremos chegar. Essas almas liberadas compreendem quem elas são. A alma tem umas características. Então, eu sou uma pessoa eternamente. Isso é outra característica muito importante, até mesmo antes desta. A gente deveria ter falado disso, que a alma é individual, sempre individual. Sempre individual. Quer dizer, a alma é sempre uma pessoa. Uma pessoa, quando a gente fala de pessoa, é que é um indivíduo. Porque quando a gente fala de pessoa, no Bhagavad Gita se usa muito a palavra purusha. Purusha quer dizer pessoa em sânscrito. E quando se fala de Purusha, eu não me refiro apenas aos seres humanos, sino ao ser consciente. Então, existem dois tipos de seres conscientes. Um é o Mahapurusha, ou Purushottama, que no Bhagavad Gita tem um capítulo dedicado especificamente a descrever as características de Purushottama, que é a alma suprema, a alma que é consciente de todas as almas e que é a origem da alma individual, que somos nós. Então, nós somos também almas individuais e, portanto, somos pessoas. O que define uma pessoa é que ela tem essa partícula de consciência. Então, nesse sentido, eu também estou falando do gato, do pássaro, da formiga, porque elas são também partículas de consciência. Só que elas estão vivendo uma experiência específica em um corpo específico. E eu sou uma partícula de consciência que tenho a fortuna de ter o corpo que me permite compreender o conhecimento acerca da alma.
enquanto a alma está num corpo, ou vivenciando essa experiência com uma mente e um corpo grosseiro e sutil animal, ela não tem a inteligência, a capacidade suficiente para compreender o ser, para compreender a diferença entre corpo e alma. Então, nesse sentido, o gato ele se identifica como gato e ele não consegue entender que ele não é um gato. Mas nós conseguimos compreender que nós não somos este corpo, através do conhecimento transcendental transmitido nos Vedas. E através da nossa experiência também. Pode falar, Lilian. A alma, ela não fica no corpo, então onde fica a alma? Olha meu pensamento agora. Tem um dos nossos mestres espirituais, ele é chamado Siddhar Maharaj, que ele explica que a alma, ela é mais como se fosse um raio de luz, que provém da Suprema Personalidade de Deus. Então, imagina que a Suprema Personalidade de Deus, ele é completamente, por assim dizer, luminoso, emana do seu corpo luz, só que a luz que emana do seu corpo está viva. É isso que se chama Brahman. Brahman é a luz espiritual, que emana do corpo da Suprema Personalidade de Deus. E essa luz está composta por raios de luz. E cada um desses raios de luz é uma partícula individual de consciência. Quer dizer, nós somos como esses raios de luz que emanam da Suprema Personalidade de Deus. Então, pensa que você Madre tem... Amrita, Fala, Haribo! Olha eu só quem vim causar. chegou. Cadê eu aqui? Peraí. Eu vim interromper só para fazer um pouco de bagunça. Hare Krishna. Um beijo em todo mundo. Um beijo na Vitória que está aí. E um beijo na senhora. Oh, ela aqui, a Viviane, né, a Vishnupriya, ela é a culpada que a gente esteja aqui. Só que ela foge do nosso encontro, mas foi ela que inventou essa história da gente fazer o nosso encontro de estudo do Bhagavad Gita. Mas, ó, eu só não estou aqui porque eu vou entrar num atendimento agora. Eu estou assim, atrasadinha já. Mas eu fiz assim, eu vou lá só para incomodar eles. Então eu vim só incomodar. Ia incomodar a Vitória, a Roseni, a Camila, todo mundo. Arivou. Que bom que você está aqui. Tá bom, Muito mas eu bom. já vou. Fiquem com saudade, tá? Hare Krishna. Ah, só deu uma alegria passageira, gente. Ela é astróloga, tá bom? Ela tem um atendimento de astrologia. Quem quiser saber mais, é só depois pedir. Falar, Sim, eu e tá quero. muito chique essa aula, tá com compartilhamento. Nossa, você tá tecnológica, hein, Madre? Você tá muito tecnológica para uma monja, viu? Ah, que bom. Vamos começar a usar a tecnologia, então. Sim. Então, um beijo em vocês. Hare Krishna. Krishna guarde Hari- todo mundo. Obrigada por tudo, viu, Madre Amrita? Haribo, na próxima não tem excusa, tá bom? Não tem, eu já bloqueei aqui para não agendar ninguém quinta-feira. Só falta eu acertar quinta-feira agora. Ah, Tchau, Haribo. Vivi. Beijo, beijo todo Obrigada por mundo. Hare inventar esse Krishna. espaço. Só que Obrigada a você tem que vocês. estar a próxima, tá bom? Sim, pode deixar. Haribo. Combinado. Beijo, tchau. Hare Ela daí foi que inventou essa história. A gente está aqui porque ela que inventou a história. Vamos fazer um curso do Bhagavad Gita, vamos fazer, vamos fazer. E aí, na hora da hora, não aparece, né? Mas ela é ocupada. As pessoas falam, eu quero saber do meu futuro agora. Ela tem que ir lá trabalhar e ver qual que é o futuro das pessoas. Então, é importante também. Mas que bom que ela apareceu por aqui. Qué Então, bom. bom. Haribo. Haribol, qué buena idea que acá está ella en su idea. Así, así ya se haya ido. Que bom. Sim, que bueno. Aqui está em sua ideia. Solo falta que participe presencialmente. Las últimas en las últimas huyó. Mm, Haribo. Então, Haribol. Haribo. Mas que bom que apareceu. Então, vamos lá. Então, imagina um quarto escuro. E nesse quarto escuro tem um furinho e passa um raio de luz naquele quarto escuro. Então,
Imagina que o raio vem do sol, que fora está a luz, e passa nesse quarto escuro. Então, se você for ver, esse raio de luz parece um ponto no outro extremo do quarto. Ele entra por um furinho, por assim dizer, numa parede, e se projeta até outro extremo do quarto. E essa projeção parece que tem um círculo, né? Eu posso até circular aquele raio que está aí, projetado do outro lado do quarto, e que está iluminando esse ponto. Mas, se eu quiser mover aquele raio de luz, eu posso tentar com toda a minha força movimentar, eu não consigo, ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque, na verdade, a origem dele está lá em cima, no Sol. Então, eu não consigo movimentar. Então, essa é uma das características da alma. Ela é achala. Achala quer dizer que ela não se movimenta. Não se movimenta não quer dizer que ela não possa ir para cá e para lá, que ela não tenha movimento. Significa que eu não consigo tirar ela, é como aquele raio de luz, eu não consigo tirar ela com as minhas mãos, porque ele é outra coisa. Ele não é movimentável pela minha energia material, pelo meu corpo, não consigo. Mas parece que esse raio de luz estivesse num ponto da parede. Então, por isso que muitas vezes nas escrituras védicas se fala que a alma habita no coração. Mas, segundo explicam nossos mestres espirituais, essa é uma certa aparência. Por quê? Porque essa alma, na verdade, é um raio de luz que provém do Brahmayoti, que é aquela luz espiritual que está viva, que é a consciência. Então, essa luz espiritual é a consciência completa que emana do corpo transcendental da Suprema Personalidade de Deus. E cada um de nós é um raio de luz que emana desse corpo transcendental e possuímos as mesmas características daquela pessoa transcendental suprema, só que em quantidade muito diminuta, porque nós não somos a luz completa, nós somos um raio daquela luz. Então, o raio de uma luz do sol não é o sol, mas em certa forma compartilha as mesmas características do sol, também emana calor, também emana luz. Então, nós compartilhamos as mesmas características da Suprema Personalidade de Deus, entre elas, que são Sat, em sânscrito, Chit, e Ananda. Ananda, que eu escrevo para que a gente possa lembrar depois. Quer dizer, ela existe eternamente, é consciência, ou é consciente, consciência, sim. Portanto, ela pode se conhecer a si mesma, pode conhecer o, a Suprema Personalidade de Deus até certo ponto, né? E ela é bem-aventurada. Então, nós somos eternamente bem-aventurados. A gente só não está vivenciando isso porque nós estamos agora identificados com a energia material, com o corpo material. E isso faz com que a gente tenha que... É como estar naquele pesadelo, que a gente acha que o tigre está perseguindo nós, né? Como diria minha tia, que el marrano me va a morder. Então, que isso é uma expressão na Colômbia, me mordeu el marrano. Mas não, essa é a sensação que a gente tem constantemente no corpo, enquanto a gente está aqui preso do corpo material. Mas muito cuidado, e aí tem a ver com a pergunta da Lilian. Nós, na verdade, não estamos presos do corpo material, porque nós não estamos dentro do corpo material. Isso de estar dentro é apenas uma aparência. Então, é uma aparência que aquele ponto de luz está na parede. É uma aparência. Então, o que acontece é que há uma ilusão pela qual nós falsamente nos identificamos com o corpo material. É isso que consiste a ilusão material. Eu falsamente identifico o ser. Eu falsamente penso que aquele ponto de luz é a parede, está na parede. Só que se eu pegar um martelo e derrubar a parede, o raio de luz continua o seu caminho e vai se projetar em outra coisa. Não é assim? Sim. Isso mesmo. Se destruir este corpo material,
a alma vai continuar existindo, só que vai se projetar em outra coisa, ou seja, vai se projetar em um outro corpo constituído de energia material, até que se liberte. Até que ela se liberta do quê? Da ilusão material. Então, é aí que a gente vem, vou passar esta parte das dois tipos de almas, aqui para baixo, para a gente ir. Aqui é onde vem esse tema de que existem dois tipos de almas. Então, uma é a alma condicionada, que é aquela alma que se identifica com a situação material falsamente, porque ela acha que ela tem algo a ver com o corpo material e ela acha que ela tem algo a ver com os subprodutos do corpo material ou com os sofrimentos e alegrias relativos ao corpo material. Então, essa é a falsa identificação. E que os nossos deveres, as nossas atividades giram em torno dessa falsa identificação. E a alma liberada é aquela que já não está mais identificada com o corpo material, quer dizer, aquela que compreendeu quem ela é, qual é o seu papel. E explica nas escrituras védicas que essa Brita. alma liberada, pode falar, quem que falou? O sea que podríamos decir que somos almas que vinimos a vivir en un cuerpo o en esta experiencia material para poder liberarnos. Sim, em certo sentido é isso. Nós estamos... é muito difícil compreender em que momento a gente ficou preso. Se a alma ela é eternamente a mesma, ela é sempre transcendental à energia material, como é que ela se enredou na energia material? Como que ela entrou nessa falsa identificação? Então, é como... Aí tem várias discussões de... Bom, ela, na verdade, ela teve a escolha em algum momento ou não. Ela decidiu se sentir mais atraída pelo reflexo que o mundo material se considera nas escrituras védicas um reflexo do mundo espiritual. Ela preferiu, por que que ela veio viver essa experiência, ao invés dela escolher simplesmente estar no seu ambiente natural, que é o mundo espiritual, onde ela pode ser quem ela é. Em que momento que a gente decidiu isso, né? Então, a respeito disso, há muita informação também na literatura védica, mas se diz que a alma é como se estivesse em algum momento adormecida, no Brahma-Jyoti, né? Como se fosse aquele raio de luz que é um ser consciente, porque a Suprema Personalidade de Deus é vivo em todo momento, e esse raio de luz está em algum momento adormecido. E então vem o que se chama como se fosse uma nuvem acima desse raio de luz. A alma está em um estado de equilíbrio, adormecido completamente, mas ela não está ainda na sua função eterna. Quer dizer, ela é como se estivesse nesse momento adormecida. Eu já te vou dar a palavra, Lilian, só vou terminar isso aqui. E nesse estado adormecido, ela ainda não está realizando a ação que ela pode realizar para experimentar uma felicidade ainda mais completa. Nesse estado adormecido no Brahma-Jyoti, a alma ela está experimentando uma bem-aventurança muito grande, mas ela não está agindo, ela não tem uma relação positiva com a Suprema Personalidade de Deus, de ter uma relação mesmo de ação no plano transcendental. Então, para que essas almas possam ter essa oportunidade de se desenvolver completamente, é que vem a nuvem, que seria a energia material, que vem como uma nuvem e perturba o equilíbrio da alma. Então, nesse estado de sonho, sono profundo em que ela se encontra, então altera o equilíbrio e aí ela começa a se enredar nessa ilusão material, a ter desejos, a ter corpos, a ter tudo isso. Mas o caminho é que tudo isso que a gente está passando aqui é para finalmente a gente conseguir compreender quem nós somos e nos libertar dessa energia material e conseguir ter a nossa relação positiva, eterna e completa
com a suprema personalidade de Deus na forma em que nós somos eternamente. Isso fica mais ou menos claro? Sí, Mas es a resposta completo. é sim. Nós estamos aqui vivenciando esse processo para, em últimas, conseguir identificar quem nós somos e, em últimas, conseguir nos libertar, não nos desenredar dessa energia material e poder sermos quem nós somos eternamente felizes, bem-aventurados e plenos de conhecimento no plano transcendental. É sim a resposta. Tá bom, Tá bom. obrigada. Lilian, pode falar. A alma, então, ela está no mundo espiritual, mas ela está presa, está com essa ilusão de que está aqui no mundo material, e o objetivo, então, é a gente se libertar e ficar somente no plano espiritual. É isso. Sim, Entendi. Nossa, exatamente. agora eu entendi, finalmente. Que bom. Obrigada. Exatamente. Exatamente. Só que todo esse processo a gente vai descobrir quem nós somos. Porque acontece que, assim como nesse mundo material a gente é uma pessoa, a gente tem umas características, pensamentos, gostos, atividades, nada disso é, o mundo espiritual não carece de nada disso. O mundo material ele é apenas um reflexo do que existe no mundo espiritual. Isso é o que é descrito nos Vedas. E no Bhagavad Gita, me parece que no capítulo 8, Krishna vai descrever como que é a sua morada transcendental. Então, na sua morada transcendental, ele realiza atividades eternamente. E essas atividades, ele é o desfrutador supremo. Então, ele está nessas atividades desfrutando, e o que ele desfruta é ter essa troca amorosa. Então, por isso que tem um verso no Katha Upanishad, que é um dos livros da literatura védica, em que explica que a suprema personalidade de Deus, ele é eternamente, mas devido a ele desejar compartilhar a sua felicidade suprema, transcendental, ele se divide eternamente em muitos. Então, ele é infinito e ele se divide eternamente em muitos infinitesimais. Esses são os dois aspectos. Então, nós somos um desses muitos infinitesimais, somos uma pequena partícula da suprema personalidade de Deus, mas somos uma partícula bem pequenininha. Nós não somos o todo, como o oceano, ele está composto de gotas infinitas. Se eu pegar uma gota do oceano, ela vai ter as mesmas características do oceano, é salgada, é molhada, é azulzinha ou transparente, o que for. Mas ela é apenas uma gota. Ela não tem a mesma capacidade que o oceano completo. A suprema personalidade de Deus, ele é o todo completo. E nós somos como se fôssemos uma gotinha que emana dele, com as mesmas características. Então, assim como a suprema personalidade de Deus, ele é uma pessoa consciente, com inteligência, com vontade, com desejos, nós também. Só que nossos desejos neste momento estão direcionados à energia material. Eles são mal direcionados. E por isso a gente não compreendeu quem nós somos, porque, segundo explicará o Bhagavad Gita também, nós somos eternos servos da Suprema Personalidade de Deus, né? Então vocês vão falar, nossa, Brita, mas até aí estava legal. Mas por que que eu tenho que servir? Por que que eu tenho que ser um servo? Né? Até aí estava tão bom tudo, né? Por que que agora você me sai com uma história dessas? Então, na verdade, é assim, o amor, ele tem as suas manifestações. Então, o que a gente mais gosta é Hombre, sentir amor. Pode falar. disculpe. Desde dos tipos de almas no veo lo que has escrito. A ver, Ah, como que eu faço obrigada. isso? Aí dá para ver? Sí, sí.
Ótimo. Obrigada. Então, depois eu acho que dá para compartilhar com vocês esse quadro. Eu vou ver que eu ainda não sei como que dá para baixar ele ou como que faz, e aí eu compartilho com vocês. Tomara que eu saiba fazer isso, porque não sei ainda, mas vamos descobrir. Porque esse é o resumo, né? A gente está fazendo um resumo do Bhagavad Gita até agora, né? Que no Bhagavad Gita até agora a gente falou isso todo nas aulas anteriores, a diferença entre corpo e alma. É assim que começa o Bhagavad Gita, a diferença entre corpo e alma, e vai dando várias características. Provavelmente muitas delas a gente está esquecendo aqui, mas vocês assistindo os vídeos e vão lembrar de todas. Mas é bom a gente fazer esse resumo porque fica mais claro. Aí a gente vai pegando a ideia melhor do Bhagavad Gita. E ainda estamos no capítulo 2. Temos mais de 18 capítulos para entender muita coisa ainda. Entendi. Estão gostando? Muito. Muito, muito, muito. Ótimo. Haribol, que bom. Então, a gente estava no ponto. Qual ponto que a gente parou? É Somos tanta coisa. servos da Suprema Personalidade de Deus. Muito bem. Ótimo. A Rosane está anotando tudo, Sim, E do amor né? também. Haribol. Isso, meu amor. Olha, a Tilaquina está aqui. Haribol. Que bom. Que ótimo. Então, vamos lá. Então, acerca do amor. O que a gente mais gosta é ser apaixonado. Amar. Isso é realmente o que a gente mais gosta. Esse é o sentimento primordial, é o que a gente quer sentir constantemente, é o amor. É esse o sentimento que compõe o nosso ser. A Ananda, quer dizer, essa bem-aventurança, essa bem-aventurança provém de amar. Quando a gente ama, a gente sente uma coisa espetacular, certo? Muito bom. E, em última, como que se manifesta esse amor, né? Tipo, uma mãe, ela tem um filho, ela, antes do filho nascer, ela já ama esse bebê, ama profundamente. Então, o que que ela faz? Ela começa a comprar roupinha para o bebê, ou a decorar o quarto do bebê, porque quando o bebê chegar, vai ter um quarto lindo, ou a costurar coisinhas para o bebê. Então, ela começa a fazer coisas para a felicidade daquele bebê. E ela naturalmente sente muita felicidade por fazer aquilo. Então, a gente pode dizer que a mãe está servindo o bebê. Mas esse serviço é um serviço que provém do amor. E, portanto, é um serviço que dá uma felicidade intensa para quem serve. Então, a mãe sente uma felicidade muito intensa por servir o seu filho. Então, isso que é o amor. E em todos os tipos de relacionamentos, é esse que é o amor. Então, quando a gente fala que somos servos eternos da Suprema Personalidade de Deus, é uma forma que a gente vai entender melhor que, em últimas, quer dizer, nós somos amantes eternos da Suprema Personalidade de Deus. E temos uma relação amorosa eterna que se manifesta de diversas formas. Existem vários tipos de relação com Deus. Eu posso me relacionar com Ele como amigo, como filho, como pai, como irmão, como namorado, como esposa, porque Ele é uma pessoa e todos esses tipos de relacionamentos que existem aqui também existem em relação à Suprema Personalidade de Deus. Mas cada um de nós tem um relacionamento particular, específico e único com a Suprema Personalidade de Deus. E a autorrealização significa eu descobrir quem eu sou, qual é a minha relação com Ele. E como que eu vivencio isso? E esse é o processo de Bhakti Yoga, da gente descobrir qual é a minha relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. A gente usa a palavra servos, porque no mundo material, o amor está muito viciado pelo egoísmo. Por quê? Pela falsa identificação com o corpo. Eu vejo que o amor, em certa medida, é, é egoísta. O amor acaba sendo o quanto você me dá de prazer, o quanto você me dá de benefícios, né? Porque é uma visão contaminada.
Mas o amor, em um certo nível mais puro, nos leva a servir. O quanto eu te entrego. Esse é o amor mais puro. É um amor que se purifica do egoísmo e da falsa identificação material. Então, quando a gente fala de que somos servos eternos da Suprema Personalidade de Deus, quer dizer que nós amamos a Suprema Personalidade de Deus de uma forma tão intensa que nós desejamos fazer que ele seja feliz. Mas esse amor é tão intenso e a relação com Krishna é recíproca, por isso ele vai falar no Bhagavad Gita que naturalmente ele também nos faz feliz. Servir a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, amar ele e fazer coisas para que ele seja feliz, é a fonte da nossa felicidade também. Assim como uma mãe é tão feliz quando ela serve seu filho. Ela é extremamente feliz. Essa é a fonte de uma grande felicidade. E imagina amar a pessoa suprema. Isso é uma fonte de extrema felicidade. Então, ser servos eternos da Suprema Personalidade de Deus quer dizer nós somos amantes eternos, temos uma relação de amor eterna com a Suprema Personalidade de Deus, certo? É complexo, mas é maravilhoso. Então, vamos lá. Até aí, mais ou menos o corpo a gente deixou de lado, não achamos tão interessante, então não falamos muito mais do corpo, né? Ele é composto, bom, mutável, ilusório, basicamente tudo que o que a alma não é, o corpo é, né? A alma é eterna. Eu tenho aqui a minha colinha para ver se eu não esqueço de nada. Aqui no meu ¿Y cómo, computadorzinho do lado. Pode falar. cómo tener ese equilibrio para resistir como todo lo que es estar en el mundo, que es en este cuerpo, pero no perder la meta de que el alma, eh, o no perder la visión de que soy más alma que cuerpo y que soy trascendental? Claro, muito importante. Muito importante. Bom, a pergunta é em espanhol, mas eu vou responder em português ou em portunhol, certo? É, é assim, enquanto, como tem o ditado, né? Me diga com quem anda e te direi quem tu és. Dime com quem andas e te direi quem eres. Então, isso em sânscrito se chama sadhu sangha. A gente precisa estar perto, estar cerca de pessoas que estão trilhando o caminho do conhecimento transcendental. Nós precisamos a companhia de pessoas que estão também procurando esse conhecimento. Isso é fundamental, porque nós sozinhos, a energia material é uma energia muito poderosa. Então, no Bhagavad Gita, precisamente, tem vários versos em que Arjuna vai perguntar algo bem parecido para Krishna, e Krishna vai falar: esta energia, esta ilusão, ela é muito poderosa, porque ela é uma energia, ela é a minha energia divina. Krishna responde isso para Arjuna no Bhagavad Gita, mais para frente a gente vai ver. Ela é minha energia divina. Então, é impossível transpor essa energia, é impossível a gente conseguir sair dessa ilusão, a não ser que a própria personalidade de Deus, Krishna, controle essa ilusão e diga: não, você não tem mais poder sobre essa pessoa. E por que que Krishna vai fazer isso? Krishna, ele está sempre satisfazendo os nossos desejos. Ele satisfaz, isso fala um verso do Katha Upanishad, é que ele está sempre satisfazendo os desejos das almas. Então, nós precisamos primeiro desejar, nos desenrolar, como se fala, nos desenredar desta ilusão. Mas neste momento nós estamos presos da ilusão porque nós estamos desejando isso. Nós desejamos o prazer que pode nos dar o corpo, ignorando que esse prazer é muito pequeno e é muito inferior ao prazer que pode se encontrar no ser, ao prazer que se encontra na alma. E quando a alma encontra a sua verdadeira posição. Então, por ignorância,
nós pensamos que o prazer relativo ao corpo é muito superior e corremos atrás desse prazer. E por isso que a gente se envolve na ação material, que vai ter uma consequência, que é o que a gente chama de karma, que a gente vai estudar isso também no Bhagavad Gita mais para frente, e ficamos presos desse ciclo de nascimentos e mortes. Nós nascemos e morremos constantemente porque nós desejamos satisfazer desejos. Temos desejos de satisfazer as nossas vontades relacionadas com o corpo. Estamos falsamente identificando. Então, precisamos cultivar o desejo contrário, precisamos cultivar o desejo de nos libertar. E para isso precisamos de conhecimento. Então, por isso que estudar o Bhagavad Gita é fundamental. Só que a ilusão é tão forte que nós não vamos conseguir isso sozinhos. Então, nós precisamos de outras pessoas, precisamos de companhia. A companhia é fundamental. Precisamos da companhia de pessoas que nos ajudem a cultivar esse desejo. É tipo, eu vou regar uma plantinha, então eu preciso de água para regar essa plantinha, e essa água eu vou conseguir na companhia de pessoas que também estão regando a sua plantinha. E aí, onde que a gente vai buscar essa água? Vamos regar essa plantinha? Então, a gente precisa disso. E essa companhia naturalmente vai nos levar a gente realizar atividades que nos aproximam da Suprema Personalidade de Deus, essas atividades que procuram satisfazer a Suprema Personalidade de Deus e gradualmente restabelecer a nossa relação com Deus. É isso que se chama serviço devocional, que, aliás, a gente paramos no Bhagavad Gita exatamente num ponto onde Krishna vai começar a falar acerca do que é o serviço devocional. Mas hoje a gente já não vai chegar nesse ponto, hoje a gente está fazendo o resumão completo, esse resumo do que a gente viu até agora, e vamos começar a falar acerca Tá do bom. que é esse serviço devocional. Esse serviço devocional é, em últimas, o que o processo através do qual nós podemos despertar a nossa relação adormecida com a Suprema Personalidade de Deus. Despertar quem nós somos nessa relação. Mas é um processo. E esse é o processo de Bhakti Yoga, que implica vários aspectos, como controlar os sentidos, porque controlar os sentidos vai nos ajudar a controlar a mente. E quando a gente consegue controlar a mente, a gente consegue alimentar melhor a inteligência e ter uma visão mais clara em perspectiva. Então, quando a gente tem os sentidos descontrolados e simplesmente tudo que os sentidos demandam a gente quer satisfazer, a gente é muito mais difícil que consigamos compreender o ser, porque vamos estar muito presos do corpo. Então, por isso que é um processo que tem várias etapas, e é esse processo pelo qual nós podemos nos libertar que a gente vai aprender no Bhagavad Gita. É esse processo que é o processo de Bhakti Yoga, que é a ideia, né? Porque é muito bonito a gente saber, eu sou uma alma espiritual e tudo, mas e aí? E como que eu chego lá? Eu preciso de um caminho. Se não tiver um caminho, esse conhecimento não passa de ser algo bonito e mais nada. Se não tiver um caminho através do qual eu consigo chegar nessa autorrealização e nessa libertação, então, para que serve esse conhecimento? Eu preciso do processo. Então, esse aqui, aí que entra o processo. Eu preciso desse conhecimento para compreender a meta, mas eu preciso do processo também, para entender como alcançar essa meta. E é essa que a gente vai aprender no Bhagavad Gita. Certo? Ficou. Mas, bom, espero ter respondido a sua pergunta. Espero que haya respondido a tu pergunta. Sí, sim. Então, bom, Obrigada. faltam poucos minutinhos. Acho que a gente mais ou menos fizemos esse resuminho, né, entre a diferença entre corpo e alma. Tem vários aspectos do capítulo 2 que a gente já viu, que eu não vou colocar aqui no resumo, porque se torna muito grande. E a gente, próxima aula, a gente continua com os versos do capítulo 2 que faltamos. A gente parou no verso 39.
Então, se vocês puderem dar uma lida nesse capítulo 2, pelo menos até o verso que a gente parou, até o verso 39, com os significados, é muito bom. Ainda mais depois que a gente já falou aqui, vai ser mais fácil de compreender muitas coisas. Ô, Rita, posso falar? Pode, claro. Eu acho que a gente parou no 2,28. O 39 seria na quinta passada, só que acabou a energia. Ou você gravou? Ah, a gente parou no 2,28. Foi. Então, vamos. Então é isso. A gente vai voltar no 2,28. Deixa eu ver aqui na minha telinha aqui de cola qual que é esse. Você explicou até o 2,27 e aí a gente ficou de iniciar no 2,28. Isso, 2,26. Isso, a ideia ateísta. Pois para quem nasce a morte é certeza e para aquele que morreu o nascimento é certo. Portanto, não deve se lamentar no inevitável desempenho do dever. E vamos para o verso 28. Todos os seres criados são não manifestos em seu começo, manifestos em seu estado intermediário e outra vez não manifestos quando são aniquilados. Assim, pois, qual é a necessidade de se lamentar? É isso mesmo. A gente começa o próximo encontro a partir do verso 2,28. Isso. A Rosane lembra nós no próximo. Sim? Tá bom. Sim, Para a combinado. gente não esquecer. Então, se vocês puderem dar uma lida até o 2,28, vai ser muito bom. Certo? Então é isso. Acho que a gente deixa por aqui, porque se já a gente tem muita ideia ainda para processar. Eu acho que a gente já tem bastante para ir pensando, né, até se encontrar de novo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, deixem ela por aí anotadinha, podem mandar também, a gente vai respondendo. E, e espero que consigam se programar para o nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui no nosso calendário qual é o nosso próximo encontro. Hum, es- a ver aqui, eu vejo aqui no nosso grupo, eu mandei as datas. Próximo encontro é taran, taran, tan, tan. Hoje é 17, o próximo é 8 de maio, certo? Daqui a 15 dias. Então, se programem 8 de maio às 19h15. Espero que consigam se programar para participar. A gente se vê em maio. Agora, eu preciso saber como gravar esse quadro. Eu não vou nem fechar o quadro para não perdê-lo. Mari, eu tirei um Fale. print, eu posso mandar no grupo, ou pra ti, e aí tu manda no grupo. Ótimo, ótimo. Que bom. Obrigada. Nada. Nada como ter uma pessoa que entende de tecnologia. Isso é muito bom. Obrigada. Então, tá Nada. bom. Haribo, muito obrigada. Se alguém tiver mais comentários, muito obrigada por terem participado. Camila e a Morelia está por aí. Muito obrigada também com Sim. você. Eba, Haribo. Haribo. Sim, muito Oi. obrigada, Haribo. Até Haribo. quinta-feira. Obrigada. Haribo. Tchau, Obrigada. tchau. A gente se Tchau. vê na próxima. Haribo. Tchau, gente. Haribo. Tchau. Gratidão. Haribo.